Olá, boa noite. O Fábrica está no ar. No programa de hoje você vai conferir uma viagem emocionante de fé e peregrinação em defesa dos Santos Reis. Isso mesmo. Você sabia que Uberaba tem o maior número de ternos de folias do estado? E na entrevista de hoje, o Fábrica conversa com o músico uberabense Cacá Pérez, que fala do seu novo CD. Não saia daí, nós voltamos já. Fé, devoção, tradição e cultura. Ingredientes que fazem da Folia de Reis um dos movimentos populares mais marcantes em Uberaba. Muitas folias ainda preservam o costume de levar às casas um pouco da história dos três reis magos. O Fábrica mostra agora a história desses fiéis seguidores no documentário Embaixadores de Santos Reis, a trajetória da fé, produzido pelas alunas Roseli Lara, Mônica Bacurau, Angeli Moreira e Alessandra Cobo. Há 2000 anos, São Mateus contou, e no Brasil virou cantoria, representação e fé. 3 homens lá do Oriente atravessaram o deserto guiados por uma estrela. Belchior, Baltazar e Gaspar, os 3 reis magos, foram adorar o menino Deus. Uma história bíblica que se transforma em folclore na devoção popular. É o mesmo gesto, repetido centenas de vezes, mas que tem outros personagens. O capitão, o alferes, as 6 vozes, os tocadores. Os reis magos não foram declarados santos pelo catolicismo, mas são considerados bem-aventurados. Sua trajetória está ligada às festividades de Natal. A história desses 3 homens remonta à infância de Jesus. A Bíblia não diz expressamente que eles eram reis, né? Isso veio depois, um título que foi dado posteriormente. Mas então nos traz essa realidade de magos que vieram de uma terra estrangeira, vieram do Oriente, guiados por um astro, por uma estrela, para adorar o Rei dos Reis que estava para nascer, Jesus. Então esse é o relato fundamental do qual se baseia esta figura, esses 3 personagens que nós conhecemos hoje como os Santos Reis. A devoção aos Santos Reis, como é celebrada hoje no Brasil, veio de Portugal, trazida pelos jesuítas no século XVIII. Em Portugal, as folias se reuniam com danças religiosas usando gaita, pandeiro e tambor. A Folia de Reis é justamente uma representação do popular, do modo popular, de um folclore, não é? De uma manifestação folclórica, de ainda relembrando a reminiscência da literatura portuguesa da Idade Média. E assim começaram as Folias de Reis. No Brasil, o ritual sai dos templos e ganha força na religiosidade popular. Na década de 20, as companhias de reis ainda estavam condicionadas à vida na roça. A peregrinação pelas fazendas começava na noite do dia 24 de dezembro e só terminava no dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Mas entre os anos 40 e 80, o êxodo rural trouxe o costume para as cidades.
Visitas de casa em casa, procissões, viola, cantorias, saídas à noite imitando os santos reis que viajavam com a estrela. Uma companhia de reis se reúne ao redor do seu capitão, conhecido também como mestre. É ele quem organiza os cortejos e congrega gente simples, guardiã de valores profundos, como respeito, amizade e devoção. Este é o capitão João Marcelino. Ele não se impõe pela patente. Todos o respeitam pelo homem que é. É ele que puxa a reza antes da saída. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E lá está o cortejo reproduzindo a viagem dos magos que foram a Belém ao encontro do menino Deus. Os instrumentistas são habilidosos. Feita a louvação, segue a reza do terço. A Companhia dos Marcelinos é reconhecida como a mais antiga de Uberaba. São 114 anos desde a primeira formação. Hoje, o grupo se reúne no bairro Universitário, mas a companhia nasceu na roça e sempre se organizou ao redor dos membros de uma mesma família. Essa companhia foi nascida na Fazenda do Salto e Fazenda da Pedra Branca, que eu fui nascido e criado, até os meus 19 anos. E desde a idade de 13 anos que eu andava na companhia deles. Aí já passou para o meu irmão, do meu irmão passou para o meu primo. Foi aonde que eu recebi essa glória de Deus, que ele adoeceu, falou que não dava conta de cantar. Aí eu cantei 4 anos cantando de capitão e cantando nas 4 vozes, que não tinha quem fazia. Aí ele passou esse cargo para mim, que eu acho que para me ajudar é só os 3 reis mesmo de Deus. Uberaba é berço de tradições mineiras. É aqui que se encontra o maior número de companhias de reis do país. São 140, quase todas com 12 pessoas. Aqui na cidade de Uberaba, então, as folias estavam nas fazendas. Com o êxodo rural, automaticamente elas foram voltando para as cidades. E aqui em Uberaba, quem teve mais êxito de tirar vantagem do êxodo rural, justamente foi um programa de rádio de 7 Colinas, Toninho e Marieta, que eles faziam um programa sertanejo das 5 horas da manhã até às 6 horas da manhã. E o Toninho e Marieta, então, cantava as músicas sertanejas e ele chegava na época de Natal, ele convidava muitas folias de reis para cantarem também na programação deles. E aí, automaticamente, ele, num ano, ele fez a programação de premiação e fez o primeiro festival de folia de reis na rádio Os 7 Colinas. E daí, então, depois a prefeitura, depois que ele faleceu, a prefeitura encampou essa campanha dos festivais de folia de reis, dando premiação, etc. E já temos mais de 50 anos assim. Assim que veio em Uberaba essa cultura. É aqui no bairro Fabrício que a devoção pelos Santos Reis fez com que Evaristo Torquato alcançasse o principal posto da folia, o de capitão. É ele o responsável por puxar o canto e iniciar a peregrinação nas casas dos devotos. Abençoa essa companhia de reis e todas as companhias do Brasil. Evaristo guarda há 66 anos a bandeira da Companhia Sagrado Nascimento, um símbolo que registra um século de história. A companhia já passou por várias cidades Brasil afora. Nessa trajetória, Evaristo foi o mensageiro da esperança.